Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Toledô, que ela vai de Gênesis 25:19 até o 28:9. E nós gostaríamos hoje de tratar sobre uma questão que está lá em Gênesis 25:23. E diz assim: E o Eterno lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Obviamente, irmãos, nós nos lembramos que o Senhor, ele permitiu que as nossas matriarcas fossem estéreis, para que Israel viesse a existir através de milagres, ok? Então, quando nós temos aqui Isaac orando por Rebeca, ele está buscando a face do Senhor para que ele pudesse então ter filhos. E ele ora durante 20 anos. E a culminância da sua oração é que quando ela engravida, ela tem dois filhos lutando dentro do seu ventre para nascerem. E quando ela vai até a presença do Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, para entender o que está acontecendo dentro do seu ventre, o Senhor fala com ela que tem duas nações. E aqui em hebraico a palavra nações é goim. Ou seja, são dois povos que estarão dispersos na terra, porque o Eterno já havia falado que Abraão daria a nação daria origem a uma grande nação. E essa palavra nação lá em hebraico, quando o Eterno fala com Abraão, é goi. Ou seja, seria a nação de Israel que se dispersaria por todo o mundo. Lembre-se que aqui Israel não existe como nação. Lembre-se que aqui nem as 12 tribos nasceram. Nós estamos falando agora do nascimento de duas crianças que vão ser Esaú e Jacó. Eles estão brigando no ventre da sua mãe aqui. Então, nós temos aqui uma condição muito interessante, porque já há uma palavra profética definindo quem será quem. Ou seja, aquele que é maior vai servir o menor. Como é que isso vai acontecer? Primeiro vamos entender quem são essas duas nações, ok? Para a gente poder depois traçar um perfil e mostrar como é que isso vai acontecer. Eu quero primeiro falar sobre Yaakov, eu quero inverter, tá? Quero falar sobre Yaakov primeiro. Yaakov, nós sabemos que ele vai dar origem às 12 tribos de Israel. E quando ele nasce e ele depois é enviado à casa do seu tio, tem um versículo interessante aqui no final da Parashá Toledô que eu quero ler para você. E eu quero que você entenda agora o que vai acontecer aqui, porque isso é muito importante. A Torá diz assim, em Gênesis 28, verso 3, E Elohim, cheio de bênçãos, te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, e sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para herdar a terra de tuas peregrinações que Elohim deu a Abraão. Importante aqui, quando o texto fala de multidão de povos. O termo hebraico aqui é muito interessante. É kahal amim, ou seja, uma congregação de povos. Só que a palavra amim é o plural de am. E esse termo am, ele é usado para, de uma forma mais específica, designar a nação de Israel. Então, o que está sendo dito no texto, a profecia
para Yaakov é que ele vai se tornar uma multidão de Israéis. Ou seja, se é uma multidão de Israéis e eles são uma congregação, isso significa que teriam judeus espalhados por todo o mundo, formando uma congregação. Ok? Então, no judaísmo tem-se esse conceito de que o povo judeu é uma congregação, apesar das suas diferenças, nós somos um só povo. Lembrando, mais uma vez, quem é Israel? Israel veio das 12 tribos, que são 12 irmãos. Então, quem somos nós? Nós somos uma família que foi dispersa pelo mundo, mas que forma uma kahal, uma congregação. Ainda que espalhados, ainda que com diferenças, inclusive teológicas, somos uma só família. Ok? Então isso é importante nós entendermos, porque na história nós vamos perceber que esta família dos filhos de Yaakov, que formam as 12 tribos de Israel, elas governariam aquela outra família que viria através de Esav, que nós vamos mostrar para você quem são estas pessoas. Antes disso, eu quero te mostrar algo que eu vejo que é muito importante para nós entendermos a história e entendermos o dia de hoje. Quem somos nós hoje? Veja bem, quando nós tomamos Esav e Yaakov, saíram do mesmo ventre, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, porém com caráter completamente distintos um do outro. E nós temos aqui algo muito interessante. Um que não quis seguir as orientações do pai, que foi Esav, e da mãe, obviamente. Quando eu falo do pai, eu estou falando do sacerdote da família, o cabeça da família. E temos Yaakov, que ficava estudando com Yitzhak na tenda, obedecendo aos pais, qualquer coisa que acontecia, estava sempre próximo aos seus pais. Ou seja, em todo o tempo em que esteve dentro de sua casa, antes de ir para a casa do seu tio, qual foi a função de Yaakov? Honrar pai e mãe. Outra coisa muito importante, para que nós possamos entender o futuro da nação de Israel. Então, nós temos aqui um outro ingrediente. O povo judeu, ele vai receber no Sinai as 10 palavras ou os 10 mandamentos. Entre estes mandamentos está o mandamento de honrar o pai e a mãe. Por quê? Porque lá atrás já há um padrão. Quando Adão nasce e depois vem Rava, Adão é criado e Rava é tirada dele, nasce, eu digo que ele vem à existência. Então, qual é a primeira coisa que Adão faz? Ele é criado no 6º dia e no 7º dia ele guarda o Shabat com o Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno, honrando ao seu Criador. Veja que importante isso. O Eterno é o pai de Adão. E agora, Adão honra seu pai. Veja bem, irmãos, como isso é algo extraordinário. Então, quando Israel vai ser originado através das 12 tribos, nós temos então algo que nós precisamos parar para pensar. Essas 12 tribos teriam uma função de governar o mundo através da obediência à palavra do Eterno. Por isso, foi dado para Israel no deserto a Torá. A Torá é o meio através do qual Israel governará o mundo.
juntamente com o Messias. Isso é o assunto para o futuro. Agora, o que nós precisamos compreender? Que quando nessa Parashat Toledot é dito, é liberada uma palavra profética sobre essas duas nações que haveriam de governar o mundo, então nós temos aqui algo que é fundamental para entendermos os nossos dias. O nosso governo, ele vem dos céus para a terra. O governo de Esav, que eu vou chamar assim, depois eu vou explicar, que é o sistema vigente atual, ele vem da terra tentando modificar os padrões celestiais. Ok? Então, quando nós falamos aqui sobre Israel, nós estamos falando sobre um povo que pela história sempre esteve presente nos acontecimentos históricos. Então nós temos Israel se destacando aí com os seus reis, com o Beit HaMikdash, através de David HaMelech, que preparou o templo para que Shlomo pudesse construí-lo. O templo foi uma obra magnífica no mundo. Nós temos depois o desenvolvimento da monarquia em Israel, temos os profetas que vão influenciar o mundo conhecido de então, com as suas profecias, com as suas palavras. E aí nós temos também o desenvolvimento da história de Israel, quando nós temos lá a profecia de Daniel da estátua dos 4 reinos. Então você vai perceber que Israel está intrinsecamente ligado a isso. A forma como as nações tratavam Israel seria a forma como o Eterno trataria as nações. E por que isso? Porque está escrito, foi dada uma profecia a Abraão através da boca do Eterno, dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Israel, ele funciona como que um relógio, um pêndulo, né? Se você abençoa Israel, você sobe no conceito do Eterno. Se você amaldiçoa Israel, você desce no conceito do Eterno. E quem sobe, recebe misericórdia da parte do Eterno. Quem desce, o Eterno permite que as trevas possam atacar essa pessoa, inclusive de forma bem direta e sem piedade ou misericórdia. Portanto, nós temos aqui esse perfil da nação de Israel, que é um perfil de governo celestial. Isso começa já na época dos reis, não com o primeiro rei de Israel, mas com o segundo, que é o rei David. Inclusive tem uma curiosidade, que eu já citei isso em outros vídeos, mas eu preciso falar isso agora. Na tradição judaica, um dos nomes dado ao Messias é David. Tanto que nós cantamos uma musiquinha, David Melech Israel, Hai, Hai Vehayam. O Davi, o rei de Israel, reina, reina e reinará. Vive, vive e viverá. Essa é a tradução. Então, o que quer dizer que vive, vive e viverá? Significa que ele reinou. O descendente dele, que é o Mashiach, reina e continuará reinando. Ok? Isso é muito importante para a gente entender que o reino de Israel, que vem dos céus para a terra, ele é um reino de vida. É um reino que exala vida. E essa vida, ela vem através do Mashiach. Mas até então, irmãos, nós precisamos entender que a profecia aqui está falando que o Senhor haveria de espalhar Israel pelo mundo. Então, quando nós temos o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, então nós temos Israel já sendo espalhado e pulverizado pela terra. No ano 70, quando Israel deixa de ser uma nação através do Império Romano, o
os judeus se espalham definitivamente antes de, em 1948, retornarem para a nação de Israel. Então, a profecia estava sendo cumprida, porque há uma Kahalamim, ou seja, uma congregação de povos de Israel espalhados por todo o mundo. Judeus espalhados em todo o mundo. E judeus de todos os tipos. Então, esse espalhar fez com que o povo de Israel abençoasse o mundo. E o povo de Israel abençoou o mundo com o seu conhecimento de Torá e o seu conhecimento que, quando une Torá com o conhecimento secular, Israel começa então a se destacar em várias áreas do conhecimento humano. E o povo de Israel deixou importantes legados para a humanidade. E, modernamente, Israel, o povo judeu, é conhecido como aquele que tem trazido as maiores inovações para o mundo. Você tem um celular na sua mão, você tem um computador, você tem um GPS dentro do seu celular. Tudo isso é invenção dos judeus. Ou seja, há uma forma de governo que é invisível, mas que é judaica. Os inventos, as criações dos judeus em todas as áreas, da medicina, da filosofia, da engenharia, dos softwares, tudo isso traz um padrão de governo para a terra. Então, mesmo os muçulmanos, aqueles que odeiam os judeus, usam celular, usam computador, que foi o chip do computador, é a invenção de um judeu. O desenvolvimento disso é de judeus. A criação do computador em si saiu da mente dos judeus, que estavam espalhados pelo mundo. Obviamente, eles não estavam em Israel. Num primeiro momento, não. Depois, quando Israel voltou a ser uma nação, aí eles, em Israel, aceleraram esse desenvolvimento. Por quê? Porque reuniu-se em Israel as mentes mais brilhantes do mundo para levarem a nação a um desenvolvimento como nós temos hoje. Portanto, eu não vou discutir aqui a notoriedade de Israel como um povo que tem um conhecimento fora do comum. Não vou discutir isso agora. Mas o que eu queria mostrar para você é que esse governo vem se instaurando e se instalando no mundo de forma invisível. Mas Israel tem governado o mundo, sim, através do seu conhecimento e da Torá. E esse conhecimento vem através da Torá. E isso aqui é uma coisa muito impressionante. Existem ditos dos nossos sábios que que estão no Talmud, que estão em vários escritos rabínicos e que só recentemente foram confirmados. E quando eu falo de recentemente, coisa de 100 anos para cá, que para a nossa história é muito pouco. Então você imagina que tudo isso é o governo de Israel no mundo, ainda sem a presença física do Mashiach. Você imagina quando o Mashiach vier e estiver reinando fisicamente. Se o mundo hoje alcançou esse grau de desenvolvimento, com o reino do Mashiach, então, a coisa vai ser assim esplendorosa. É por isso que nós temos que entender o que está acontecendo aqui na profecia. O reino de Esav é um reino provisório. E eu vou mostrar para você como esse reino chegou e onde ele está hoje. Mas é necessário dizer que por trás dos bastidores dos reinos mundiais, Israel sempre esteve. Nós falamos de Daniel, de outros profetas que estiveram em Babilônia, o próprio Jeremias. E você percebe que esses homens de Deus, influenciaram os governos desses grandes reis, desses grandes impérios. Ou seja, Israel sempre esteve presente. Israel sempre esteve influenciando. De uma forma ou de outra havia um judeu que estava ali.
Quando nós retrocedemos um pouco mais na história, no Egito nós temos um judeu como vice-faraó, vice-rei do Egito, nosso querido irmão Yosef Hatzadik. Você entende isso? O governo está ali, não às vezes de forma ostensiva, plena, mas de forma velada. Os judeus estão ali comandando. Deixa eu agora virar um pouco essa situação e mostrar para você o governo de Edom, que é Esaú. Tá? Como que esse governo se cristalizou nos nossos dias? Lembra da estátua de Daniel? Ela vem falando de reinos, começando com Babilônia. E o reino final, que é o que nós vivemos aqui, é Roma, que são os pés, uma parte ferro, uma parte barro, ou seja, é um reino frágil, porém violento. E é engraçado que, quando nós falamos que é um reino violento, tem uma ligação muito forte com Esaú, que era perito em caça. E uma das coisas que são notórias na vida de Esaú é que Esaú caçava porque ele tinha prazer de ver a morte do animal. Ele não caçava para sobreviver. A sua caça era uma caça que nós chamaríamos hoje de esportiva. E óbvio que ele levava também para comer, mas ele não tinha necessidade daquilo para poder se alimentar. Então ele tinha prazer em ver a morte de um animal. E aí nós vamos ver que Roma, que é esse último império da quarta galuta, da quarta diáspora dos judeus, esse império é um império que se caracterizou por mortes violentas, por assassinatos cruéis, inclusive contra o nosso povo. E aí, uma das coisas que aconteceu a partir de Roma é que eles pegaram a palavra do Eterno, a Brit Hadashah, com Yeshua e tentaram romanizar as escrituras. Criaram uma outra religião, o cristianismo, que vem, né, de uma tradução do grego, do Novo Testamento, que não é o original, ele é uma tradução, onde se chamam os discípulos de Cristianoi, ou cristãos. Só que lá em hebraico está escrito Mashiachim, eles são os ungidos. Ou seja, eles são discípulos do Mashiach, que a palavra Mashiach significa ungido. E aí eles criam, voltando para Roma, eles criam uma religião. E eles vão então romanizar aquilo que é judaico. Para fazer o quê? Para tentar tirar a conexão do Messias com Israel. Apesar de tudo que acontece na Brit Hadashah, nos 4 evangelhos, ter acontecido aonde? Em Israel. Uma grande parte do livro de Atos é narrado de coisas que acontecem em Israel. Mas Edom, Roma, tenta tirar isso para impor o seu governo. Ou seja, eu vou tirar isso deles, vou tirar inclusive a esperança messiânica, porque agora eu separo o Messias de Israel, eu separo Yeshua de Israel, e vou lançar isso depois contra eles. E veja que coisa interessante, no pensamento judaico, Roma, ela é sinônimo de cristianismo. Porque hoje muitos judeus detestam os cristãos e não querem ler a Brit Hadashah por causa da história. Porque Roma tratou de perpetuar isso na história. Então as perseguições começaram a acontecer sob o égide da cruz. Os cruzados, eles tinham uma cruz nos seus escudos.
E eles faziam isso em nome da igreja cristã, que era a igreja romana. E, infelizmente, isso foi criando raízes que começaram a permitir que os judeus tivessem asco, tivessem aquela coisa assim de repulsa do cristianismo e automaticamente de Yeshua. E aí, a gente começa a pensar e falar assim, puxa vida, por que hoje os judeus não recebem Yeshua? Temos um precedente histórico. Temos um precedente na Escritura, quando Shaul, o nosso querido irmão apóstolo, chamado de apóstolo Paulo, pelos cristãos, ele diz que esse endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude do gentio seja alcançada. Ou seja, tem gente que precisa ser salva. E que essas pessoas que vão ser salvas são a parte do povo de Israel que se dispersou e precisa ser novamente reunido, recolocado sob o cobertor, a cobertura do Eterno. E o Eterno, na sua infinita sabedoria, está fazendo isso na igreja evangélica. Então, nós temos nos nossos sábios algumas palavras que eles dizem que são muito interessantes. Eu queria te mostrar isso para você entender que quando nós vamos mais a fundo na tradição judaica, os sábios do passado, eles entenderam essa conexão e eles sabem quem os cristãos são. Quando eu falo de cristãos, estou falando de evangélicos, ok? Então, está escrito assim, no pensamento judaico, Roma é sinônimo de cristianismo, isto é, um sistema que esconde o judaísmo de Yeshua. E é aqui que o nome do Mashiach está escondido, e é um prisioneiro. Olha só, aqui os nossos sábios dizem então que o Mashiach está escondido em Roma, ele é um prisioneiro do sistema romano. Por quê? Porque o Mashiach foi romanizado, ele foi cristianizado, tiraram as vestimentas judaicas e colocaram nele vestimentas romanas, falas romanas, pensamentos romanos. E você vê, inclusive, que a aparência de Yeshua, que é pintado por aí, é que ele é uma pessoa de pele clara, olhos azuis, aquele cabelo fininho, bonito, que não são características do judeu do primeiro século. Físicas, eu digo, ok? Então, você vê que até nisso eles tentaram esconder o judaísmo de Yeshua, até na aparência, porque eles quiseram descaracterizar isso. Então, o Sefer Zerubabel diz que o Mashiach está preso em Roma, e ele fala de um diálogo, né, em que uma pessoa tem, em que ele é levado para o mercado de Roma, e aí ele se vira, e ele vê um homem que era desprezível, estava quebrado e com muita dor. E aquele homem, ele fala assim, o que você quer de mim? Né? E ele diz o seguinte, olha, eu queria saber quem você é. Entendeu? E aí esse homem todo quebrado e desprezível começa a falar com essa figura e mostrar para ele que ele é o Mashiach. Entendeu? E ele fala uma frase. Ele pergunta para o Mashiach, Senhor, qual é o nome deste lugar onde ele está? E ele disse, esta é a poderosa Roma, onde estou aprisionado. E ele pergunta, quem é você então? Qual é o seu nome? Aí ele diz assim, eu sou o Messias do Senhor, filho de Ezequias, confinado na prisão até o tempo do fim. E essa é uma palavra muito interessante, porque isso está no Sefer Zerubabel. E aí, tem uma coisa interessante aqui, porque
na plenitude dos tempos, segundo Shaul fala em Romanos capítulo 11, Mashiach é revelado para Israel. Então, esse dito aqui judaico aponta que alguma coisa no fim dos tempos vai acontecer em que o Mashiach será revelado a Israel. E, segundo também os escritos rabínicos, tá? Está escrito assim: de alguma forma o Mashiach ben Yosef, que é o Redentor, está aprisionado dentro de nós, acorrentado por nossa própria escolha. Quando nós então derrotamos Satanás, ele é libertado da prisão. Veja que isso é um escrito rabínico. Preste atenção, isso aqui é muito importante, irmãos, porque quando nós pegamos a Brit Hadashah e vemos que é necessário que nós tomemos uma decisão por Yeshua e aquela coisa toda, aí a gente fala assim, não, isso foi Yeshua, foi Shaul, foram os discípulos de Yeshua que disseram isso. Não, isso já tinha sido dito pelos nossos sábios, que nós precisaríamos receber o Mashiach. Está escrito aqui na tradição judaica. Então, quando a gente lê isso, a gente fala assim, uau! Roma então está ocultando, ele é o poder que está controlando o mundo, cujo sistema tenta engolir a palavra do Eterno, tenta arrancar de nós os valores bíblicos e judaicos da nossa fé, mas não está conseguindo. Por quê? Porque existe uma palavra, e quando Yeshua se foi, ele deixou o Ruach HaKodesh, que está aqui para justamente não permitir que o pecado e a malignidade tomem um vulto tão grande que não se consiga mais ter fé em Yeshua. E agora, continuando, quando nós falamos sobre o Mashiach e sobre esse sistema romano, tá? Nós temos coisas assim que são muito interessantes, porque quando a gente entende que isso está acontecendo dentro da tradição rabínica e olha para o mundo hoje, nós vemos o seguinte: qual é a nossa missão? É falar do Mashiach, é falar de Yeshua para todo mundo. Por quê? Porque vai chegar um momento em que ele vai se manifestar e vai mostrar para todo mundo quem ele é, mas através de Israel. Hoje, eu e você temos esse entendimento, nós sabemos que é um sistema secular e mundano que tenta, de todas as formas, arrancar de nós o verdadeiro significado das Escrituras. Há um reino tentando vencer o reino do Eterno, o poder soberano do Eterno que está trabalhando na terra. Quando Yohanan, o imersor, ou como você conhece como João Batista, ele anunciou que o poder soberano de Elohim estava chegando, esse poder soberano chega através de Yeshua, que os teólogos conhecem como reino de Deus, mas a palavra lá em hebraico é Malchut HaElohim, é o poder soberano do Criador, daquele que é o poderoso, para poder quebrar isso e desfazer toda essa ingerência maligna e nos permitir crermos, vivermos desse mundo e conduzirmos a nossa vida de tal forma que nós possamos vencer o sistema. Por isso, quando a gente vai falando disso, a gente fala assim, meu pai, o Messias ele é chamado lá em Isaías, né? Isaías 9,6, porque uma criança vai nascer para nós e um filho será dado e o governo estará sobre seus ombros. Olha só, seu nome será maravilhoso conselheiro, El forte, Pai da eternidade, e Sar Shalom, príncipe da paz. Então, como isso aconteceu com Yeshua e ele foi? Como é que isso está ocorrendo aqui? Aí nós entendemos que isso é através do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que toma a nossa vida
e vai estendendo isso até a eternidade, através de mim e de você. Por isso, Edom, que é Esaú, que é igual a Roma, está ligada ao cristianismo, precisa ser derrotado. E eu não estou falando, irmãos, aqui contra os evangélicos ou contra os católicos. Eu estou dizendo que há um sistema por trás que precisa ser vencido. Este sistema, que é o sistema que conecta, que arranca todo o judaísmo do cristianismo. Entendeu isso? Então, se você pegar hoje a Brit Hadashah, que você conhece como o Novo Testamento, e você começar a ler, mesmo em português, não há como negar que é um escrito judaico. Não há como se negar que ali tem judaísmo puro. E Yeshua, quando cita as escrituras, ele cita a Torá, ele cita o Tanakh, que é o Velho Testamento. Brit Hadashah não existia nessa época. Quando Shaul está escrevendo e mandando as cartas, ele está citando as escrituras. Você entende isso? Mas o que esse sistema tenta fazer? Afogar. Ele tenta arrancar de nós a verdade. Por isso a profecia havia sido dada lá atrás. O menor governará sobre o maior. Nós, que em tese somos minoria, temos que governar através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Assim como Israel governou o mundo através da espiritualidade da Torá, nós temos que continuar esse trabalho, porque Israel continua aí. Infelizmente, muitos judeus têm se assimilado e têm abandonado o seu judaísmo, mas nós precisamos resgatar isso, nós precisamos estar trazendo para dentro de nós, dos nossos corações, das nossas famílias, esse poder soberano dos céus que foi dado a Israel. E nós, como parte da nação de Israel, não podemos ser omissos em relação a isso. Tem um poder reinante por aí. Tem um sistema que está tentando nos engolir, nos dominar. Mas nós, através da palavra do Eterno, do governo do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, precisamos prevalecer contra este governo maligno. E nós precisamos estar prontos para o dia em que formos chamados pelo Senhor, ou para a morte, ou o dia em que ele vier buscar o seu povo. Por isso, é tão necessário nós entendermos que Esaú, Edom, Roma, eles não querem o nosso bem. Eles querem se projetar usando a nossa vida. E eles farão tudo para isso. Você se lembra, para mim poder fechar esse vídeo, você se lembra quando Yaakov compra a primogenitura de Esaú? E depois, na hora da bênção, porque ele já não era mais o primogênito, então ele não tinha direito à bênção. Quando Yaakov é abençoado por Isaac, e quando Esaú chega, ele diz assim, ele roubou a minha bênção. É mentira. Ele já me enganou 2 vezes, ele estava mentindo de novo. Por quê? Porque esse sistema vai usar a mentira para poder se afirmar. Eles vão fazer de tudo para poder dizer assim, eu quero aquilo que é meu, ainda que não tenha direito. Ainda que eu tenha perdido todo o direito, eu quero. Sabe por quê, irmãos? Porque esse sistema tem sede de poder, eles têm sede das coisas desse mundo, não da eternidade. E nós estamos com sede, é da eternidade, das coisas eternas. É o que mais nós desejamos ter e viver. Não adianta a gente querer achar que, eles são bonzinhos, eles vão fazer alguma coisa. Não, não vão não, irmãos. E tem gente nesse sistema que já está condenado à morte. E nós não podemos fazer nada, porque quem condena a morte é a própria pessoa. Quem traz o juízo são os pecados da própria pessoa. E nós temos coisas que nós não podemos interferir. Em Rosh Hashanah, os decretos celestiais são liberados para todo ano. E sabe de uma coisa? Nós não temos como interferir.
Algumas vezes nós podemos pedir misericórdia, mas nem sempre isso adianta. Portanto, vamos viver a nossa vida entendendo que nós somos parte de um poder soberano que está reinando sobre a terra de forma invisível, mas será pleno em nome de Yeshua. E quando esse tempo chegar da plenitude, nós então estaremos para sempre com Yeshua. Mas o nosso papel hoje é não perdermos o nosso rumo, o nosso judaísmo, aquilo que nos foi dado pelo Senhor. Inclusive a igreja, ela deveria ser judaica, não cristã. As suas origens não estão em Roma, estão em Israel. Amém? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, ve amém. Toda rabá.